Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é anúncio de propaganda. Vamos lá? Vocês podem abrir o livro na página 81 e nós vamos falar sobre este anúncio de propaganda. Diferentes projetos e ações estão sendo divulgados por órgãos públicos e privados para conscientizar a população sobre problemas antigos que devem ser modificados, como o trabalho infantil. Letra A. Em sua opinião, qual é a importância de atitudes como essa? Letra B. Somente observando a imagem do anúncio abaixo, sem ler o texto escrito, é possível saber do que ele trata? Do que ele vai tratar, no caso, né? Bom, eu gostaria que vocês respondessem essas duas perguntas nos comentários, tá? Bom, então vou aumentar aqui um pouquinho o anúncio para a gente poder visualizar melhor. Percebam aí na imagem, né? O que a gente tem? A gente tem uma criança ali, né? E descrevam aí a imagem. O que vocês estão vendo? O que mais? Vou aumentar o texto. Olha só. Olá, eu gostaria de fazer uma denúncia. O senhor pode falar. É uma mina de carvão que usa crianças para trabalhar. E onde fica essa mina de carvão? Aqui no interior de Minas Gerais. O senhor tem a localização exata? No quilômetro 7 da BR-381. A sua denúncia será apurada. Ufa, eu não aguentava mais ver essa situação. O Ministério Público do Trabalho agradece. Bom, está representando aí um diálogo de uma denúncia sendo feita. Vamos aumentar aqui também a parte de baixo. Você pode salvar a infância de uma criança com uma simples denúncia. Acesse www.pgt.mpt.gov.br e denuncie o trabalho infantil. Você também pode denunciar o trabalho infantil na Procuradoria Regional do Trabalho do seu estado. Uma campanha da Procuradoria Regional do Trabalho de São Paulo, Ministério Público do Trabalho. Então, aí temos um anúncio de propaganda, né, da Procuradoria Geral do Trabalho de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho. Vamos voltar então. Vamos seguir para as próximas páginas. Então, a primeira parte, interpretação oral. De que trata o anúncio lido? 2. O tema do trabalho é o mesmo que você imaginou antes da leitura? 3. De acordo com o que você já estudou, quais são os principais direitos de uma criança e o que não lhe devem ser tirados? Nós lemos, então, lá os princípios, né, da Unicef, dos direitos universais da criança, então você já tem esse conhecimento prévio. 4. Em sua opinião, de que mais uma criança precisa para ter um crescimento saudável? 5. Uma criança que vive a situação retratada nesse anúncio tem seus direitos garantidos? Bom, vocês todos sabem as respostas para essas perguntas. Eu gostaria muito que vocês também respondessem nos comentários. Agora partimos para a interpretação escrita. 1. Onde está sendo explorado o trabalho infantil nesse anúncio? Como foi possível saber isso? 2. Uma característica dos anúncios de propaganda é apresentar argumentos que tentam convencer o público a aderir a uma ideia ou causa. O anúncio incentiva o leitor a tomar qual atitude em relação ao problema social apresentado? Lembrem-se do diálogo, tá? 3. Assinale a alternativa que apresenta a linguagem empregada nesse anúncio de propaganda. Verbal, não verbal ou mista? Vocês também sabem quais são os tipos de linguagem aí, né? A linguagem verbal são textos orais e escritos, não verbal, imagens, e a mista é quando tem a união dos dois. Letra A. Qual é a finalidade da linguagem verbal apresentada no anúncio? Letra B. Qual é o texto verbal com mais destaque no anúncio e por quê? C. De que forma a linguagem não verbal do anúncio se relaciona com a linguagem verbal? 4.
Quais são as cores que predominam nesse anúncio? Que relação elas têm com o anúncio com o assunto abordado? Né? A gente sabe que as cores, existe uma teoria chamada psicologia das cores, e que cada cor representa alguma coisa. Nessa propaganda em si, há o predomínio de uma cor, né? E por quê? 5. Em sua opinião, o que um empregador poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de uma criança e de sua família, em vez de explorá-la, nossa, quase que não sai, com o trabalho infantil? Então, aqui é a opinião de vocês, tá? O que o empregador poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de uma criança e de sua família, em vez de explorá-la com o trabalho infantil. 6. Contorne a informação que apresenta o objetivo do anúncio lido. Vender um produto, divulgar os serviços de uma empresa ou divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação. Então, vocês vão contornar qual é a opção correta. 7. Responda as questões a seguir acerca da publicação desse anúncio. Letra A. Onde é possível encontrar anúncios de propaganda como esse? Aí vocês vão marcar aí quais opções, né, mais do que uma aí que pode acontecer. Então, jornais, almanaques de informações, sites da internet, enciclopédias, cartazes em locais públicos, revistas, livros de poemas, dicionários, cadernos de receitas e gibis. B. Quem são os responsáveis pela criação e divulgação do texto? Letra C. Qual é o público-alvo do anúncio lido? 8. Assinale a alternativa correta a respeito do anúncio lido. A linguagem é simples e direta, com frases curtas e de fácil compreensão. A linguagem é mais elaborada, com frases longas e de difícil compreensão. 9. Os verbos acessar e denunciar foram usados no anúncio. Letra A. Nos espaços abaixo, escreva a forma como eles foram empregados. Então, vocês vão escrever como o verbo acessar foi empregado e como o verbo denunciar foi empregado. Ou seja, como ele foi conjugado lá. Letra B. Em que modo verbal estão esses verbos, né? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Letra C. Qual é o efeito de sentido do uso desse modo verbal no anúncio? Certo? Então, aqui a gente termina a interpretação deste anúncio. Então, vamos retomar um pouquinho o assunto do trabalho infantil, tá? Trouxe aqui para vocês até algumas imagens e vou ler aqui para vocês essas informações e vou terminar a minha transmissão, porém eu vou deixar 2 vídeos ao final da Fundação Abrinq, um falando sobre o trabalho infantil, né, os problemas causados com o trabalho infantil, e o outro falando sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todas essas informações vão complementar o que nós já vimos anteriormente nas outras leituras, inclusive vai auxiliá-los aí na tarefa que vocês têm para fazer sobre os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Vamos lá. Todos contra o trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil é o objetivo de diferentes instituições públicas e privadas ao redor do mundo. Para essa luta, foi criado um dia especial de conscientização, marcado para o dia 2 de junho e chamado Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Conheça a seguir algumas instituições que estão nesta batalha. Então, a Unicef, né, inclusive a autora daquele primeiro texto que nós lemos, que é a Fundação das Nações Unidas para a Infância, criada em 1946, a ajudar a garantir os direitos da criança e adolescentes pelo mundo por meio de diversos programas. A Fundação Abrinq, criada em 1990, tem como finalidade promover o acesso à educação, saúde, cultura, lazer, formação profissional
e inclusão digital e a crianças e adolescentes com a ajuda de voluntários. E a Organização Internacional do Trabalho, OIT, que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial com o objetivo de combater as más condições de trabalho e de extinguir o trabalho infantil. Tá? Então, nós vamos continuar, vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto do trabalho infantil. Para finalizar o anúncio publicitário, o anúncio de propaganda tem como objetivo vender ideias ou levar o leitor a se engajar em determinadas causas. Para isso, são utilizados diferentes recursos argumentativos. Geralmente, ele apresenta linguagem mista, frases curtas e verbos no modo imperativo. Bom, só essa definição já respondeu metade das perguntas aí que foram feitas, hein? Pode ser veiculado em revistas, jornais, sites da internet, catarse em locais públicos. Essa também responde algumas perguntas aí, tá certo? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Então, antes de vocês seguirem para a tarefa, assistam aos vídeos que eu vou colocar aqui depois do meu tchau, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Beijo para vocês. Tchau, tchau. A vida é como um relógio. Tem hora para tudo. Comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza, uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam um senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais. Não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito.
e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar e conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito.